Dando continuidade às interações intermoleculares, vejamos duas moléculas de cadeia normal, os hidrocarbonetos de cadeia normal. Como aqui vai ocorrer a interação intermolecular? Então, olha só, à medida que aumenta a área superficial entre essas duas cadeias normais, aumenta também a interação intermolecular, elas ficam mais intensas. Então, ó, veja só, se na interação intermolecular do tipo de polo induzido, um átomo ele induz o outro, ou uma molécula induz a outra a formar um dipolo, então eu digo o seguinte, que esse carbono ele vai ficar com um acúmulo de carga, ou ele pode ficar com um acúmulo de carga, ou ele pode também ficar com deficiência de carga. Vamos imaginar que ele ficou com deficiência de carga. Esse outro carbono aqui ele vai ficar com aumento de carga. Então ele foi induzido a formar um polo do outro lado, porque eles são moléculas, essas moléculas elas são o quê? Apolares, né? Sendo que aqui está havendo aqui uma interação entre elas duas, né? Por quê? Porque o contato superficial aqui é maior, tá? Então assim o outro carbono aqui vai ficar positivo e assim vai. Se aqui é positivo, né? Aqui só pode ser negativo, né? Aqui vai ficar positivo, negativo. Se aqui é negativo, aqui vai ficar positivo e assim sucessivamente. Então, à medida que vai aumentando aí a área superficial, as interações vão ficando mais intensas. Eu digo lembrando que é entre cadeias normais, tá? Agora, a partir do momento que a cadeia carbônica ela é ramificada, a área superficial vai diminuir, tá? Por quê? Porque não vai ter mais um encaixe perfeito. Então, essa área superficial ela vai acabar diminuindo aqui, ó, tá? Então, nós vamos ter uma área superficial menor, beleza? Porque aqui, ó, observe que na hora do encaixe, não se encaixa a molécula na outra, tá? Então, mesmo ela sendo uma molécula apolar, tá bom? Que é característico das interações de polo induzido. Então, essa interação, a área superficial diminui, portanto, as forças, né? As forças intermoleculares também vão diminuir, tá bom? Então, elas vão diminuir aqui. FDI vai ficar mais fraca, tá ok? Nós temos também um tipo de interação conhecido como dipolo-dipolo, né? Ou mais conhecido como dipolo permanente, tá? Observe um detalhe aqui. Essa molécula aqui, ó, ela é constituída de dois átomos ou dois elementos químicos diferentes que possuem diferentes eletronegatividades. Então, portanto, essa molécula é polar por conta disso. Então, a extremidade negativa dela, tá? Então, bora colocar aqui, ó, a extremidade negativa dela, que é essa parte aqui onde ela acumulou a quantidade de elétrons. Então, o cloro ele tem a facilidade de atrair com mais facilidade os elétrons do hidrogênio, né? Então, polarizando a molécula, né? Causando essa assimetria aqui na molécula, né? Essa distorção na molécula. E o que que vai acontecer? A extremidade negativa, né? Que é essa extremidade aqui negativa, ela vai atrair a extremidade positiva da molécula vizinha, né? O mesmo ocorrendo com sua parte positiva. Então, essa parte positiva aqui, aí outra molécula se aproxima, né? E aí interage, né? De atração de polo permanente, elas são responsáveis pela força, pela atração existente entre moléculas polares. Sempre vão ser as moléculas polares, tá? Então, molécula quando ela não tem o hidrogênio diretamente ligado a esses três elementos aqui, ela vai interagir com outros por interações de polo, tá? Então, observe que esse hidrogênio ele não está ligado diretamente ao oxigênio nem ao nitrogênio. Então, essa molécula ela é polar, né? Ela tem uma intensidade não tão muito forte, é uma intensidade média, né? Da atração elétrica dela, né? Com outras moléculas, mas é uma intensidade mais forte do que as interações do tipo de polo induzido, tá? Então, se falando em molécula que não tem hidrogênio ligado diretamente à FON, né? Ok, então esses compostos aqui da classe das funções oxigenadas, os aldeídos, cetonas, éteres, eles têm como principal elemento aqui o oxigênio, tá? Então aqui nós temos aqui a estrutura aqui da carbonila, que é C-O, né? C-O. Então aqui nós temos o carbono
com uma diferença de eletronegatividade, o oxigênio. Então, aqui gera uma polarização na molécula, tá? Então, todas essas moléculas aqui têm o oxigênio, tá? Então, o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Então, ele tem uma grande facilidade em atrair o par de elétrons do carbono. Lembrando que, nesse caso ali, não tem o hidrogênio ligado diretamente a esses elementos aqui, ó, tá? Então, quando isso não acontecer, né, quando não tiver o hidrogênio ligado diretamente a esses três elementos, né, e você observar dois elementos diferentes, com diferentes eletronegatividades, você já vai saber que essa molécula só pode ser o quê? Polar, tá bom? Então, aí nós vamos ter uma molécula polar, ok? Quando em uma molécula tivermos o hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio, né, que são elementos bastante eletronegativos, haverá o que? Uma grande polarização dessa ligação, o que produzirá no hidrogênio um intenso polo positivo, tá? Então, essas moléculas vão interagir com outras moléculas e aí vão formar as ligações de hidrogênio conhecidas como pontes de hidrogênio, tá? Beleza? Observa aqui que a água ela interage com, por exemplo, um álcool, né? Uma estrutura de um álcool, por exemplo, o hidrogênio interage com o oxigênio. Sempre esse hidrogênio vai estar ligado diretamente ao oxigênio. Essas interações, elas são muito fortes, né? São interações muito intensas, né? Então essa polarização aqui, ela leva o hidrogênio a interagir com um par de elétrons, né? Com um par de elétrons aqui do oxigênio, ó, dessa molécula vizinha, né? Resultando aí numa interação muito intensa, né? Formando a chamada ponte de hidrogênio. Observe aqui nesse outro exemplo também, o hidrogênio ele interage com o oxigênio aqui da carbonila, do C-O, certo? E ele também interage com o oxigênio aqui dessa estrutura, tá? Então a molécula de água fica rodeando essa estrutura aqui, ó, tá? Que é uma interação intermolecular, né? Formando aqui as pontes de hidrogênio. Observa também que o hidrogênio também aqui ele interage com o nitrogênio dessa estrutura aqui orgânica, né? Das funções nitrogenadas, que iremos estudar mais lá para frente, né? As estruturas que têm o nitrogênio como átomo central. Aí o oxigênio aqui da água também interagindo com o hidrogênio da estrutura aqui, né? Tá? Nós temos também a função aldeído, né? Das funções oxigenadas, né? O hidrogênio interagindo com o oxigênio aqui. Tá? Então, onde vocês observarem o hidrogênio interagindo com oxigênio, com o flúor, com nitrogênio, eu já vou saber que isso trata-se de uma ponte de hidrogênio, beleza?